Boa tarde, a gente está aqui fazendo um podcast sobre o letramento racial nas escolas e a gente veio com Ana Clara, que é a nossa presidente do Grêmio, eu, Richard, vice-presidente, e Michael, que é o professor de Sociologia da escola e mestre em Sociologia. Michel, tu pode falar um pouco sobre o letramento racial nas escolas? Posso. Então, é um conceito que já vem sendo trabalhado há uns 20 anos, um pouco mais de 20 anos. Né? É um conceito que vem dos Estados Unidos, na verdade, os estudiosos de lá, por volta da década de 70, e ela teve sua propulsão, né, nas últimas 3 décadas. Antes mesmo de falar de letramento racial, é importante dizer que aquilo que a gente está fazendo aqui é obedecendo uma lei que existe, que é a Lei 10.639, de 2003, que fala sobre a obrigatoriedade de estudos étnicos raciais em todas as escolas desse país. Essa lei tem 2003, né, tem 21 anos e a gente ainda está engatinhando para fazer com que as escolas de fato façam isso, né? Façam esses estudos étnicos raciais que discutam em todos os espaços da escola a questão do racismo, que eu acho que isso é primordial. Então, quando a gente pensa no letramento racial, a gente está pensando justamente nisso, né? Porque letrar não é só saber ler e escrever. Letrar é dar sentido ao indivíduo, dar sentido àquilo que ele está aprendendo. Né? E quando a gente fala em letramento racial, é justamente isso. A gente dá sentido à luta e ao combate ao racismo. Que as pessoas entendam de uma vez por todas que é extremamente necessário que a gente, de fato, combata. Primeiro identifique as práticas racistas para depois a gente combater. E aí tem uma coisa. Além da Lei 10.639, existe a Lei 11.645 de 2008, que acrescenta os estudos da cultura indígena, o que também na escola não se faz. Né? Mas, contudo e entretanto, né, a gente consegue, enquanto profissional da educação, né, levantar uma bandeira. Né? De fato, faço isso com muito orgulho, com muito prazer, né? Não só pela questão da negritude que eu carrego, mas também por uma necessidade que eu enxergo. Para vocês terem uma ideia, essas minhas leituras e as primeiras escritas que eu tive foram por volta do ano de 2008, 2009. E uma coisa me tocou muito na época, né, que eu fiz um questionário, apliquei um questionário na escola, em uma das escolas daqui do Juazeiro, estadual, e nesse questionário eu tinha assim, qual a sua cor, e eu deixei a pergunta em aberto para as pessoas responderem. Esse questionário foi aplicado a 115 estudantes, né, de ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, e surgiu um país multicolorido, que eu não sabia que existia, nem eu sabia que existia. Tipo, cores assim, que costumeiramente eu falo e as pessoas ficam dando risada, assim, mas tipo, moreno bronzeado. Existe bastante, realmente. Moreno escuro. As pessoas colocaram isso, tá? A pessoa escreveu moreno bronzeado, moreno escuro. Porque tu não deixou os tópicos para a pessoa clicar, tu deixou em aberto. Exatamente. Para eles escreverem o que eles achavam que eles se caracterizam, né? Pronto, exatamente. Essa é o que nós chamamos de autodeclaração. Isso. E você percebe claramente que essa autodeclaração gera toda uma dificuldade no indivíduo, né? Principalmente no estudante, na faixa etária que eles estão, né? Que vocês estão de 14 a 16, 17, 18 anos. Ele tem muita dificuldade de se auto-identificar, porque essa auto-identificação perpassa não só pela questão do modus operandi, ou seja, como ele, né, transita nos lugares, né, mas como ele se apresenta enquanto corpo, como o corpo dele chega. Então ele tem muita dificuldade nisso, né? E a dificuldade justamente também por uns aspectos de uma cultura racista que nós temos. Porque, por exemplo, quando tem um negro que não se identifica enquanto negro, ele está se defendendo. Por que ele está se defendendo? Porque ele sabe que o negro sofre racismo nesse país.
E então ele se declara como negro, primeiro, né, ele está se defendendo, e segundo, ele precisa passar por um processo de conscientização e empoderamento. Quando ele passa pelo processo de conscientização e empoderamento, aí ele fala: sou negro, faço parte da etnia negra, e todo o arcabouço cultural que as questões negroides chegam até mim. Isso me lembra uma frase que eu escuto bastante, né, na internet, que são pessoas que dizem: eu descobri que eu sou negro, que geralmente na infância tenta fugir disso, né? Sim. Como o senhor fala, que é como se fosse uma forma de proteção. Exato. E os familiares também contribuem com isso, porque nunca fala que a pessoa é negra ou preta, sempre refere à palavra moreno. Isso. O conceito de moreno, ele surge, né, pós década de 20, 30, tem até um sociólogo brasileiro chamado Florestan Fernandes, que vai escrever um livro muito bom, que é O Negro no Mundo dos Brancos. Fantástico esse livro, tá? Ele vai traçar toda essa imigração que veio, imigração italiana, imigração germânica, veio principalmente para o sul e sudeste do país. Aquilo já era uma tentativa de embranquecer o povo brasileiro, né? Essa abertura que o país teve, essas imigrações europeias. E aí justamente onde surge a ideia de moreno. Que o moreno é de fato uma tentativa de embranquecer o negro. Eu embranqueço o negro chamando ele de moreno. Eu branqueio o negro chamando ele de moreno. Porque você não é preta, você não é preto, você é moreno. Ainda usa a categoria dos ínhos que remonta à questão da afetividade, como por exemplo a moreninha, o moreninho, o neguinho, a neguinha. Né? E isso é dentro dessa perspectiva de que estava muito claro no país que estava acontecendo, né? Para os estudiosos da época, né? Então, assim, nesse país, identificar, né, as questões de negritude, né, e as práticas racistas, e tem complicadores, né? Porque, assim, somos países que estruturalmente, né, nas suas bases matrizes étnicas e raciais, né, nós somos miscigenados, ou seja, tem uma mistura étnica, é um fato. A gente não pode negar isso. Tem um africano, tem um branco europeu, português, e tem um indígena, né? Tá na estrutura desse país, tá na base de formação desse país. Aí pensa bem, né? Tem um outro antropólogo brasileiro chamado Darcy Ribeiro, que escreve um livro, O Povo Brasileiro. Fantástico também. Esse livro tem um documentário no YouTube para quem quer assistir e tal. Ele vai dizer o seguinte: vamos lá. É trazido o africano escravizado para cá, para o Brasil, que nem ideia de Brasil tinha ainda, mas é trazido para cá, para essas terras. O branco europeu estava aqui e o indígena já estava aqui também, tá? Esse africano, ele se relaciona, essa africana, né, escravizada que veio, se relaciona com uma indígena. Dessa relação vai nascer um ser que nem é africano, que nem é indígena e que nem é brasileiro, porque não existia a ideia de Brasil. Nasce quem? Ninguém. Ele vai dizer que nasce um ninguém. Por que ele vai dizer que nasce um ninguém? Não está ofendendo o brasileiro, não. Está dizendo que nasce um ninguém porque nessa história, né, do ninguém, a gente não tem uma matriz única étnica racial. A formação da ideia do Brasil foi com base nessa ninguém-dade que foi se formando. E é um termo que ele utiliza, ninguém-dade, né? Essa ninguém-dade foi se formando. E esse país, ele brota tudo isso, né, de pessoas híbridas, que não necessariamente pertencem a uma cultura nem a outra. Nasce um ser novo, que no mundo não tinha nenhum ser igual, né? Da branca europeia com o africano, da branca europeia com o indígena, né? Nascem seres novos, híbridos, diferentes de tudo que o mundo viu. Para tanto, é possível dizer que esses indivíduos que vieram para cá, eles vieram escravizados. Escravo não é título. As pessoas esquecem disso. Parece, não, fulano que tem a ancestralidade de escravo. Não. A ancestralidade dele foi de pessoas escravizadas. É diferente, isso muda muita coisa. Quando eu digo de pessoas escravizadas, eles vieram para cá de forma que desumanizaram ele, tornaram ele um objeto.
Vocês já estudaram o navio negreiro, né? As nossas colegas professoras, que são ótimas professoras, né? Ana Cleide, né, traz essa temática também, a história do navio negreiro, que os indivíduos, vê como eles vieram para cá, como animais, totalmente dentro do aspecto de desumanização. Né? Foram como esses escravizados chegaram ao nosso país. E durante muito tempo, né? Muitos séculos, né? Foram mais de 350 anos de um processo de escravização. Né? De um processo de desumanização, de um processo de negação da humanidade desse ser que veio escravizado. Quando eu nego a humanidade do outro, eu digo que ele não tem cultura, eu digo que ele não tem ancestralidade, eu estou dizendo tudo isso. Todos esses indivíduos que vieram escravizados para cá, né, foi negado tudo a ele, inclusive a humanidade dele. Olha, a coisa mais básica que a gente tem é ser humano. E isso foi negado a ele. A ideia de ele ser humano, porque ele deixa de ser humano e ele passa a ser um objeto. Um objeto que foi utilizado, né, pelo colonizador, um objeto que foi utilizado durante vários séculos e que respinga até hoje na sociedade chamada brasileira. Estou fazendo uma contextualização histórica para a gente entender por que o racismo é tão presente na sociedade brasileira hoje. Porque 350 anos eles não são apagados com 100 anos, não. Vai demorar muito, e se isso acontecer um dia, de que a gente não discuta mais práticas racistas nesse país. Porque, se a gente, por exemplo, for perguntar, uma pergunta bem básica, você acredita que existe racismo no Brasil? Com certeza. Existe. É assim, é quase unânime, né? Quase unânime em dizer que as pessoas vão dizer, sim, existe racismo no Brasil. Nessa mesma sala que você pergunta para as pessoas se existe racismo no Brasil, pergunta quem deles é racista. Cara, vamos lá. Se você está num ambiente, sei lá, 20, 30, 40 pessoas, você pergunta se existe racismo no Brasil. Sim, existe racismo no Brasil, tal. Aí você pergunta, quem de vocês é racista? E ninguém levanta a mão, ou apenas um ou dois, né? Levanta a mão. Olha a contradição nisso. Olha como o racismo no Brasil ele tem aspectos, né, de beirar quase um crime perfeito. Por quê? Porque as pessoas sabem que existe racismo, as pessoas sabem que tem práticas racistas, muitas delas sabem, outros não, né, infelizmente. Muitas delas sabem que tem práticas racistas, mas, no entanto, quando responde a pergunta se é racista, ela se nega a dizer que não sou. Porque naturaliza. O processo de racismo no Brasil é diferente de muitos outros países, porque o racismo no Brasil, durante várias décadas, séculos, ele foi naturalizado. Aí que entra a questão do racismo estrutural, né? Exatamente. Que o Silvio Almeida escreve sobre. Então, aí quando eu penso sobre isso, né, que esse racismo no Brasil é muito difícil de combater, porque as pessoas, de fato, elas se negam a dizer que são racistas, né, parece que eu estou combatendo algo invisível. O racismo que a gente chama, né, nos estudos de letramento racial, o racismo invisibilizado. As pessoas invisibilizam o racismo para dizer que não são. Como é que eu vou combater uma coisa que não existe, se as pessoas dizem que não são? Porque eu adoro quando eu estou fazendo fala sobre isso e a pessoa diz, eu sou racista. Cara, isso é ótimo. Você está identificando, você tá identificando que é racista e que é muito mais fácil combater algo que eu consigo identificar. Mas como a maioria das pessoas omitem que são, né, ou até mesmo nem sabe que são, mesmo sendo, né, aí geram toda a dificuldade para combater isso. E isso eu falo no ambiente da escola também. Não é só um ambiente, né, estrutural, né, não é só num ambiente, né, geral, né? No ambiente da escola isso acontece, porque é interessante, né? Se você for pegar, por exemplo, a questão do racismo estrutural que está na base da sociedade brasileira, né? E isso é muito notório, assim, não precisa ir muito longe, não, né? É só perguntar, por exemplo, quantos autores negros vocês estudam? Realmente pouquíssimos, raríssimos. Né? A gente passa anos e anos estudando a filosofia ocidental, a filosofia grega. Gente, o primeiro império de grande porte na humanidade
foi o Império Egípcio. Egito é África, é povo negro. E o pessoal embranquece muito o Egito. Sim. Mas Toda série, todo filme que a gente assiste sobre o povo africano antigo, até o povo africano atual, né? Sim. Do Egito, sempre são retratados como pessoas brancas. Pode ver, essas séries que geralmente passam na televisão, que retratam o Egito antigo, sempre são pessoas brancas. Isso me deixa muito indignado há muito tempo. Então, esse processo é um processo que é muito bem construído, né? A gente tem a tendência de olhar as coisas com o olhar do colonizador, né? E não com o olhar... Porque, assim, aqui no nosso... Se a gente for trazer de volta para o nosso país, vamos lá, né? Tem toda uma história de descobrimento do Brasil. Cara, é uma falácia muito grande, né? Como é que descobre uma coisa que aqui já existia povo, já existia uma cultura, já existia todo um modo de viver, existia tudo isso, né? E aí quando trazem, né, as pessoas escravizadas para cá, né, quando se nega toda a humanidade deles, é como se as pessoas tivessem que recomeçar tudo, né? E esse processo dura até hoje, né? A gente vê, por exemplo, tem aspectos, por exemplo, do berço da humanidade. O berço da humanidade, né, se a gente for nos livros de história, nos estudos históricos, o berço da humanidade é na África. É africano. E as pessoas esquecem, a África é um continente imenso, né? Com muitos e muitos países, com várias formas de se falar, várias culturas a serem vistas, né? E as pessoas... a gente, lógico, né? Desde a nossa infância, né? Na questão educacional, a gente... né, constrói esse olhar de colonizador, então para algumas pessoas é muito difícil desconstruir esse olhar de colonizador, né? Mas no entanto, né, o berço da humanidade é africano, é negro, né? O primeiro império é egípcio, é negro também, tá? E outra coisa, né? Será que não existe uma filosofia africana? Será que não existe uma filosofia, né, que diz outras coisas que não são necessariamente ditas, né, pela filosofia da Grécia? Será que é a Grécia que está me dizendo sobre política? Será que não tem pensadores africanos? Eu trouxe aqui uma ruma de pensadores, escritores. Aqui tem uma parte do meu acervo em casa, aqui tem 21 livros de escritores negros e negras. A gente precisa descobrir ou redescobrir esses escritores, né? Hoje a gente tem mais acesso, tudo bem, né? YouTube dá acesso, a internet está aí para a gente fazer isso, né? Eu acho que já passou da hora de a gente reconstruir algumas narrativas do saber humano, sabe? Reconstruir algumas coisas. E isso perpassa diretamente pelas práticas antirracistas, né? E aí, por exemplo, né, se a gente fala um pouquinho de racismo estrutural, tem várias outras tipificações de racismo, né, que acontece constantemente. O racismo individual, que é esse de um indivíduo para o outro, né? O estrutural, que está na base da sociedade brasileira, né, em todos os setores. O institucional, que as instituições de fato são racistas. E as instituições são tão racistas e por vezes elas não escondem isso. Vocês não vão lembrar, mas teve há uns anos atrás, acho que uns 10, 15 anos atrás, o governo federal fez uma publicidade da Caixa Econômica Federal, onde o Machado de Assis entrava. Colocaram um cara, né, um ator, né, fazer o papel de Machado de Assis, e botaram um cara branco. Machado de Assis é negro, né? Embranqueceram o Machado de Assis. É aberrante isso, sabe? Aí depois eles tiveram que refazer a publicidade, né? Aí colocaram o Machado de Assis negro, né? Então, por exemplo, né, mas isso quer dizer muita coisa, sabe? Quer dizer que muitas vezes o saber, ele parece que é fugido, o saber não é atrelado à questão da negritude. Porque como nós aprendemos, se nós aprendemos pelo olhar do colonizador, a gente já sempre entender que aquele saber que eu estou lendo é de uma pessoa branca que escreveu, né? E a gente precisa começar, de fato, já passou a hora da gente começar a desconstruir isso,
né? Que existe uma filosofia africana, que existe pensadores africanos, que existe sociólogos africanos, geógrafos, professores de letras, de artes, de todas as ciências, né, que produzem sabedoria. Isso é importante a gente saber e reforçar cada vez mais isso. E aí, isso também está ligado a um racismo científico, da negação, né, do saber africano, né? E para isso também existe também toda uma complexidade, né, da ideia do racismo religioso, que é uma coisa que no nosso país, infelizmente, né, é muito difícil de combater o racismo religioso. A gente faz isso, né, tenta fazer isso a todo momento, todo instante. Por vezes trago, né, um estudante aqui, ex-estudante aqui da casa, né, que é de religião de matriz africana. Isso não sei se vocês sabem, mas aqui nessa escola tem muita gente de religião de matriz africana. Tem sim. Tem muita gente. E percebe como essas pessoas, elas invisibilizam isso. Deixam isso de forma invisível. Mas por que elas deixam de forma invisível? Para não ser vítima de algum tipo de ofensa, de prática racista, né? Então elas preferem se defenderem dessa forma, né? Não declarando, não se expondo, não declarando, não se expondo, tá? E aí existe uma outra tipificação de racismo, que é uma coisa que é bem notória, que é a coisa mais comum, né, na escola, que é o racismo recreativo, né? Esse racismo recreativo que as pessoas costumeiramente elas praticam esse racismo, né, com a máscara da brincadeira. Sim. Era exatamente isso que eu queria puxar, porque é uma coisa que eu vejo muito na escola desde que eu entrei aqui e em vários outros lugares, né? Que tratam isso como se fosse uma brincadeira e como se a pessoa que está sofrendo racismo recreativo estivesse gostando da brincadeira, que fossem amigos, né? Sim. Mas mesmo assim é racismo. É racismo. Uma prática de crime também. Sim, E é crime, racismo é crime. Eu indico para todo mundo que viu uma prática racista, né, tem um número que liga, é 190. É crime, gente. Vamos tratar o crime como criminosos. Quem comete tal crime é criminoso. Né? Acho que a gente já chegou num ponto, né, que precisa tratar como tal, né? Porque as práticas de racismo, né, elas estão aí todos os dias, né? E aí, sobre racismo recreativo, né, a vítima muitas vezes está sorrindo naquele momento, né, para ela não ser mais ofendida do que ela já foi, né? O riso, às vezes, não é porque ele está compartilhando a prática racista, não. É porque também, muitas vezes, é a forma dela se defender. Não, para com isso, velho. Não estou gostando disso. Porque, com certeza, depois, há uma reflexão do que aconteceu. Né? E muitas vezes vocês sabem muito bem que essa prática, ela é recorrente, ela é todos os dias. Né? E aqui já tem casos, né, situações de ser levado em coordenação, de denúncia e tudo isso, né? Mas, infelizmente, né, esses casos eles continuam acontecendo. Mas, no entanto, né, como a gente já começa nessa perspectiva de identificar os casos, né, quando eu identifico, eu tenho condições de combater. Né? Então, as práticas racistas, elas acontecem. Então, tudo que a gente falou, né, nesse pouco tempo aqui, né, faz parte dessa ideia de letramento racial na escola, né? É necessário que se discuta isso constantemente. É uma pauta que precisa existir na escola constantemente. Hoje mesmo de manhã eu estava em outro espaço, né? Eu falei sobre isso. Eu não tenho como discutir nenhum processo de ensino-aprendizagem em instituições escolares se não discutir letramento racial, se não discutir racismo. É impossível, tá? É impossível, né, pensar em escola, pensar em ensino e aprendizagem. É preciso pensar no combate ao racismo e é preciso pensar na conscientização das pessoas através de debates, através de letramento mesmo, letrar as pessoas, fazer com que as pessoas aprendam que isso é racismo, que isso não deve ser feito.
Porque o racismo dói, o racismo machuca, o racismo mata. Né? Não sei se vocês viram num colégio aí de São Paulo agora, né? Um colégio particular, um moleque cometeu suicídio porque tantas brincadeiras, né, direcionadas para ele. Porque ele era bolsista, porque ele era negro e estava numa escola de classe média alta. Né? Olha o quanto que esse camarada aguentou, né? Que esse indivíduo aguentou tudo isso, né? Todos os dias. E aí ele não aguentou. Infelizmente, o caso aconteceu, né? O extremo aconteceu. Então, são situações que a gente precisa discutir. Deve ser pauta de grêmio, deve ser pauta de coordenação, deve ser pauta de professor, deve ser pauta de funcionários, de todo mundo. Tá? Se a gente não conseguir construir um corpo escolar direcionado ao combate, né? ao racismo, né? A gente vai continuar, né? Com situações desagradáveis. Pessoas vão continuar cometendo crimes, né, que é a prática racista. Falar sobre o racismo na escola, é falar sobre a educação antirracista, porque você não precisa só não ser racista, né? Você tem que ser antirracista. Isso é primordial, assim, né? Primeiro a gente entender, né? Entender, conscientizar, identificar e combater. Não adianta eu falo muito para aqueles que já pagaram a disciplina comigo da educação antirracista. Cara, não basta só você estar aqui, você tem que aprender a combater isso. A gente precisa ser multiplicador. Se nós não formos multiplicadores antirracistas, né, a coisa ela não vai andar, né, a gente não vai conseguir combater as práticas racistas. É isso. Para encerrar, eu queria só que tu falasse um pouco sobre os autores que estão aqui, um pouco sobre os livros. Bom, eu trouxe para vocês só uma amostra rápida, né, de alguns autores negros e autores negras. Essa é a Chimamanda, né? A Chimamanda ela tem vídeos no YouTube, né? Nigeriana. A Chimamanda ela tem esse livro que é Os Perigos da História Única, porque aquele olhar de colonizador, né? A gente conhece a história, as narrativas, né? Através de um único olhar. A narrativa, por exemplo, do período de escravização do país, ele não foi contado por pessoas brancas. Muito raramente a gente encontra, né, como as pessoas escravizadas, né, sentiam isso, né? Esse período de colonização que boa parte dos países africanos passaram. A Chimamanda vai falar sobre isso. Tem o Sidney Nogueira, que vai falar sobre intolerância religiosa, sobre a prática de racismo religioso, né, que é muito presente na sociedade brasileira, né, e o não entendimento das religiões de matriz africana, né. As pessoas não entendem, não sabem o que não sabem o significado dos nomes, das entidades, né, e no entanto sair desclassificando, dizendo que é coisa do capiroto, do satanás, né. As pessoas enfim, né, preferem ofender do que até mesmo conhecer. Racismo recreativo, do Adilson Moreira, né? Muito bom o racismo recreativo, né? Adilson Moreira é um jurista, né? Formado em Direito e tal, né? A tese de doutorado dele, fantástica, né? Tem o clássico, né? Do Silvio de Almeida, atual ministro dos Direitos Humanos, no Racismo Estrutural, livro de cabeceira, né? Aliás, esses livros, esses 3 primeiros aqui, são de uma coletânea Feminismo Plural, da mesma coletânea que tem como coordenadora a própria Djamila, né? Interessante, eu já tinha visto falar sobre os 3 livros, mas eu nunca tinha assimilado. Faz parte de uma coletânea que a Djamila coordena, né? Tá, Djamila Ribeiro, né? Pequeno Manual Antirracista, livro básico, né? Leitura super fácil, né? Você lê em um dia aqui, porque é uma leitura bem tranquila, né? Todos esses livros deveriam ser lidos na escola, né? Deveriam ser apresentados aos alunos. Porque geralmente, se a gente for perguntar para os alunos quais desses eles conhecem, né? Pouquíssimos vão falar pelo menos 2 dos livros. Esse é bem recente, né? Que é da Bárbara Carina, professora da Universidade Federal da Bahia. Bárbara Carina tem canal no YouTube, tem Instagram também. Muito bom, tá? Bárbara Carina, inclusive, ela estava fazendo um discurso ontem, né?
que ela teve no Egito, né, nos últimos dias, né? E ela estava discutindo justamente isso, né? Esse processo de branqueamento que se tem sobre o Egito e tal, né? É fantástico, né? E é básico, né? Tem o Pacto da Branquitude, né? Que é um conceito que a gente utiliza, né? Que é a questão do olhar do colonizador. A Cida Bento é psicóloga, né? Escreveu o Pacto da Branquitude enquanto tese de doutorado dela, né? Muito bom também. Tem o outro da Bárbara Carine, né? Como ser um educador antirracista. E aí, quando fala educador antirracista, não refere só a professor, a professores, a todo mundo, né? Porque, de fato, você letrar outra pessoa para ela não ser racista, você está educando a pessoa, né? Ela dá uns toques aí, é bem fácil também essa leitura, né? E aí tem os clássicos, né? Do Abdias Nascimento, o genocídio negro brasileiro, né? Onde ele vai, né, traçar, né, como esses escravizados vieram e como esse genocídio não foi só um genocídio do corpo, foi um genocídio da cultura, um genocídio da ideia de ser humano, foi um genocídio da própria ideia, né, do que esse escravizado veio para cá, do que ele poderia ser. Porque eu não determino o que a pessoa deve ser, eu nego à pessoa qualquer outra possibilidade. Isso também faz parte da ideia de genocídio, que ele vai apresentar no livro. Tem o Silêncio do Lar, o Silêncio da Escola, que é racismo na infância, né? Porque a gente sabe que as práticas racistas, do racismo recreativo, eles não começam na adolescência, eles começam na infância, né? O livro vai tratar sobre isso, por isso tem umas figurinhas, né, bem infantis aqui, né? Muito bom esse livro, da Eliane Carvalho. E aqui tem outros clássicos, né, que é o Fascismo da Cor, do Muniz Sodré. E a questão, ela vai tratar sobre como esses escravizados não foram negado tudo a ele, né? Ela até fala aqui, né, a forma social escravista, né? Ou seja, né, o status da brancura, né, que foi colocado no nosso país, como o branco fosse a cor humana e o negro fosse a cor do desumano, né? Vai tratar sobre isso. Né? Existe o racismo e o antirracismo na educação, da Eliane também, e esse racismo é uma coisa mais para profissionais da educação, né? Como eles identificarem, como eles perceberem, né? Tem o Que Não Te Contaram sobre o Movimento Antirracista. Esse é um livro de cabeceira, um livro facinho de ler, da Patrícia, né? Patrícia é um estudante de sociologia, né? Doutorado lá da UFRJ, no Rio de Janeiro. Tem canal no YouTube, né? Tem Instagram também, né? É interessante esses que têm mais contato com redes sociais, porque a Sim. gente tem mais acesso, né? Os jovens conseguem ter mais acesso. Então, assim, eu indico de cara a Patrícia, a Bárbara Carine e a própria Djamila também, né? Que tem, né, canal no YouTube. Sim. Bell Hooks é um clássico, né? Bell Hooks estadunidense, né? Que estuda as práticas racistas desde a segregação racial estadunidense até os dias de hoje. Né? Como o movimento negro, né, se comportou, né, nos Estados Unidos, né, e como isso repercutiu no mundo inteiro, né? Como a militância, né, esse livro vai tratar com aspectos da militância, como a militância se comportou e como isso, né, ajudou, né, a construção de movimentos antirracistas em outros países, né? Negritude, né, que é um livro do Cambelo Munanga. Eu tive o prazer de escutar o Munanga ano passado na Universidade Federal de Maceió, quando eu fui para o Congresso de Pesquisadores Negros e Negras. Né? Levei 2 artigos para apresentar, foi muito bom. Conheci o Munanga de perto, tirei foto e tal. Isso é muito bom. Foi fantástico, assim, foi um sonho, né? Assim, para quem estuda. Outro livro da Bell Hooks, que a Bell Hooks, além de tudo, do movimento antirracista estadunidense, Bell Hooks é pedagoga e tal, né? Ela sempre está falando sobre escola, né? Ensinando a transgredir, ou seja, né, como é que a gente pode, né, furar essa estrutura racista, né? Como a gente pode provocar a estrutura racista, né? Ela vai dar uns toques massa aqui pra gente, né? Tem esse é um clássico do Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. Esse livro é você ler ele e, assim, por que eu não li isso antes, né? Porque ele vai tratar de uma questão de como transformar, né, uma ideia
racista para uma ideia antirracista, né? Ou seja, né, pele negra, o indivíduo tem pele negra, mas usa uma máscara de pessoas brancas, ele é embranquecido, ele é branqueado, né, pela própria estrutura social. Ele vai demonstrar aqui como isso acontece com o seu corpo, como isso acontece nas suas relações culturais, do que você gosta, do que você escreve, do que você veste, da forma do cabelo que você utiliza, né? Ele vai tratar das questões fenótipas também, né, dos traços negroides que você porventura tem, mas você nega os traços negroides que você tem por toda uma cultura midiática, que o branco, a ideia do belo está ligada à ideia do branco, né? O que a gente assiste desde a nossa infância, né, que muitas vezes, né, a gente assiste coisas ligadas ao Egito, por exemplo, né, pele negra, mas com máscaras brancas, né? Ele vai descrever isso de uma forma fantástica. Um defeito de cor, esse livro eu ainda não consegui ler todo, porque o livro, né, é um pouco grande, mas Ana Maria Gonçalves é um clássico, assim, um defeito de cor, que ela escreve esse livro num quarto, cara, num quarto. Quem já conseguiu ler ele todo foi Emerson, né? Ela faz isso num quarto, um quartinho que ela morava, né? E a Ana Maria é fantástica. Tem vídeos dela também, sabe, no YouTube você encontra. E também tem da Tornar-se Negro, né, da Neuza, né, também tem vídeos dela e tal. E tem outro aqui, acho que não tá, tá aqui, que é o colorismo, que é o que eu estou terminando de ler, né, que aí vai falar sobre aquela ideia que eu disse, né, do indivíduo, colocar a sua autodeclaração com uma cor que ele inventa, no imaginário dele e tal. Isso não é de hoje, tá? Por volta do ano 1978, entre 76 e 78, foi feita uma pesquisa no Brasil. Com essa abertura, né, de qual a sua cor, surgiram 150 e tantas cores. Imagina, né? Isso já volta para aquilo que a gente começou falando, né? Sobre o questionário que o senhor fez, perguntando a cor dos alunos. Isso é muito interessante. E a gente entender, só para a gente, né, dar umas considerações, a gente entender que o negro, né, existe várias tonalidades, né, de cor de pele do negro, né? Existe um negro, né, com a pele mais retinta, existe um negro com um tom de pele mais clara, né? E tudo isso, né, surge a partir de uma ideia de um colorismo, né? Ou seja, as pessoas vão dando nomes, né? Pardo é um negro de pele clara, né? Mas no entanto, né, é classificado para que as pessoas entendam, ou pelo menos possam entender, que ele não deixa de ser negro, né? Mas ele passa a ser negro de pele mais clara, né? Mas assim, dentro do próprio movimento negro, né, a gente está discutindo e rediscutindo isso, né? Dessas classificações que tem de forma fechada, né? Então o colorismo no Brasil atrapalha muito os estudos de letramento racial, porque o colorismo é fazer com que as pessoas entendam: não, mas eu sou moreno. O outro: não, eu sou moreno claro. O outro vem: não, mas eu sou moreno escuro. Olha o colorismo que vai surgindo, né? O colorismo vai surgindo, né? As pessoas vão se identificando com o colorismo, né? E a partir de uma ideia que se tem. E isso, né, mexe diretamente com a não identificação. E a não identificação mexe diretamente, né, a questão do empoderamento. Porque é importante empoderar-se, né? Tornar-se negro, tornar-se negra. É importantíssimo, né? E sair daquela bolha de as pessoas achar que pele negra só é aquela pessoa que é com melanina mais escura. Exato. Não é, tá? Não é. Existem várias tonalidades, né, do negro, como existem várias tonalidades também do branco, né? Mas as pessoas precisam de fato, né? Não é que as pessoas precisam, né? Mas assim, a abertura para a conscientização, né? Porque tem muita gente que de fato não tem as informações. E a gente que estuda, a gente que lê, a gente precisa levar essas informações às pessoas que não têm. Porque qual o sentido, né, de eu estudar, de ler, de levantar uma bandeira antirracista e eu não levar essas informações para as pessoas? Então, essa prática da qual eu faço, né, ela
faz parte da minha vida já. Sabe? Ele tomou minha vida de uma forma que eu não sei mais fazer, que não seja uma luta antirracista. Não sei mais lecionar se não for pensando nisso. Não sei mais entrar em qualquer escola, qualquer ambiente se não for pensando nisso. Não sei mais assistir nada se não for pensando nisso. Isso é muito interessante, porque todo mundo deveria ter esse mesmo pensamento, ter essa mesma jornada de vida, né? Pois é. E eu acho muito interessante também que o professor Michel ele já tem esse trabalho da educação antirracista na escola há muito tempo, né? Sim. Dá pra perceber que sempre ele tá tentando fazer aulas, palestras e etc., trazendo esse tema, puxando esse tema para realmente letrar as pessoas, né? Fazer com que elas entendam o que realmente significa. E isso é muito importante. Como a gente vai tentar disponibilizar o vídeo no YouTube, a gente vai disponibilizar, né? Já fica aí a dica dos livros, a gente vai tentar colocar o Instagram, a conta do YouTube das escritoras, dos escritores que tem por aqui. E eu acho que é isso, né? Sim. A gente encerra aqui. Deixa eu só dar um recado, assim. Tem um canal, né, que nós criamos, quando eu digo nós, aí o pessoal que estava comigo na residência de Sociologia, né, e agradecer a eles, assim, que eles foram fantásticos, esse trabalho também é muito deles, né, nós fizemos muita coisa juntos, infelizmente o Residência acabou, né, mas a gente criou um canal no YouTube que é Educação Antirracista da Escola Adalto Bezerra de Juazeiro do Norte. Eu acho que tem uma página no Instagram também, né? Tem uma página também lá, né? E que a gente tem lá algumas postagens de alguns trabalhos de culminância que a galera fez da educação antirracista. Alguns vídeos que fizeram e tal. Tá bem bacana, tá bem legal. E a gente tá engatinhando, né? Eu falo sempre engatinhando porque tudo é um processo, né? Processo de ensino, de aprendizagem e tal. E visitem essas páginas, né? Leiam autores negros, né? Procurem, né? Vocês vão encontrar, com certeza vocês vão encontrar, né, na internet muitos autores negros e negras, e vamos desconstruir, vamos construir outras narrativas que não seja só apenas o olhar do colonizador, né? É isso. Eu agradeço muito a Michael que se disponibilizou a fazer esse podcast com a gente, né? E fim.